E se eu te dissesse que a maneira como você está olhando agora está moldando o que vai acontecer na sua vida? Sim, nesse exato momento. Não é magia. É foco. É atenção. É neurociência. É física. É alma. Mas você talvez nunca tenha parado para se perguntar: e se eu estiver criando minha realidade apenas pelo jeito que observo as coisas? Já sentiu que a vida está te mostrando o mesmo drama, os mesmos erros, as mesmas dores? Talvez não seja o mundo. Talvez seja o seu olhar que ainda não mudou. Mas continue aqui, porque o que você vai descobrir pode transformar o modo como você enxerga tudo. Imagine que você está diante de um espelho. Mas não desses espelhos que nos mostram o cabelo desalinhado ou a roupa amassada. Estou falando de um espelho mais sutil, um espelho invisível, que não reflete sua aparência, mas suas crenças mais íntimas. Um reflexo não do que você é, mas do que você acredita ser. É nesse tipo de espelho que a realidade se molda. Parece exagero? Então pense naquelas manhãs em que você já acordou com a sensação de que tudo daria errado. E deu. Não porque o universo conspirou contra você, mas talvez porque, sem perceber, você se tornou parte da conspiração. Ou quando entrou em uma conversa cheio de receio de ser julgado, e a crítica veio como se tivesse sido invocada pelo seu medo. O acaso tem seu papel, claro. Mas e se, em muitos casos, o seu foco for a força silenciosa que puxa os fios por trás do cenário? A física quântica tem um nome para isso: colapso da função de onda. A espiritualidade prefere chamar de cocriação. A psicologia fala de percepção seletiva. 3 linguagens distintas, 3 mapas para o mesmo território, todas elas apontam para uma verdade desconcertante. O observador altera o que é observado. O mundo que você vê não é neutro. Ele responde à lente com que você o enxerga. A mente humana é como um projetor antigo, daqueles que precisam de rolos de filme para funcionar. Só que, em vez de imagens externas, ela projeta o que está armazenado internamente: memórias, expectativas, crenças. Você não apenas interpreta o mundo, você o fabrica. E mais, você reage não ao que acontece, mas ao que espera que aconteça. Como se estivesse assistindo a um filme cujo roteiro foi escrito nas entrelinhas da sua mente, muitas vezes sem sua autorização consciente. É aqui que tudo começa a ficar mais profundo. Porque se você espera rejeição, seu corpo se prepara para o ataque. Seus olhos procuram sinais de ameaça. Seu tom de voz muda, sua postura se fecha. E sem perceber, você passa a agir de forma defensiva, o que, claro, aumenta as chances de ser rejeitado. O medo se transforma em profecia. E o que era apenas uma possibilidade, torna-se realidade. Essa dança entre percepção e criação acontece o tempo todo. É como se o mundo fosse um palco e você, ao mesmo tempo, espectador e roteirista. Mas não se trata de culpar a si mesmo por tudo que acontece. Essa não é a ideia. A proposta aqui é outra: reconhecer o poder que você tem, mesmo quando não sabe que está usando. A verdade é que todo pensamento é um ensaio para o real. Quando você insiste mentalmente em algo, seu cérebro interpreta como verdade. Não distingue imaginação de experiência concreta. E o corpo, coitado, responde obedientemente a esses comandos silenciosos, liberando hormônios, alterando batimentos, direcionando atenção. Em outras palavras, você não pensa sobre a realidade, você a encena. E o palco, generoso, responde. Mas há algo ainda mais sutil, uma chave escondida por trás disso tudo. O que você acredita sobre si mesmo influencia diretamente o que você permite que o mundo lhe ofereça. Porque no fundo, ninguém aceita do universo mais do que acredita merecer. É como se sua identidade fosse um termostato invisível que regula os limites do possível. E se você se vê pequeno, limitado ou sem valor, bem, o mundo parece conspirar para confirmar exatamente isso. Mas e se? E se não for o mundo que precisa mudar primeiro? Essa pergunta, aparentemente simples, abre portas que muita gente evita atravessar, porque ela sugere que o ponto de partida não está fora, está dentro, no reflexo silencioso daquele espelho invisível, aquele que revela não quem você é, mas o que você acredita ser. E talvez, só talvez, esse seja o verdadeiro início de uma mudança. A realidade é seu espelho. A maior ilusão da mente humana talvez seja a ideia de que enxergamos o mundo como ele realmente é, como se os fatos falassem por si, como se a realidade fosse uma espécie de palco objetivo,
onde as coisas simplesmente acontecem e pronto. Mas isso não passa de uma miragem cuidadosamente construída pelo cérebro e você, sem perceber, está sentado na plateia de um teatro onde a peça muda conforme a lente dos seus olhos internos. Imagine que sua mente seja uma sala de controle, cercada de telas por todos os lados, recebendo um fluxo ininterrupto de informações do mundo exterior. Estímulos visuais, sons, cheiros, texturas, vibrações, tudo isso invade o seu sistema nervoso em uma velocidade estonteante. São mais de 11 milhões de bits de dados por segundo atravessando esse túnel invisível entre o mundo e você. Mas há um detalhe. Você só consegue processar conscientemente cerca de 40 desses bits. 40. Agora respire fundo e pense comigo. Quem é que escolhe quais 40 bits merecem sua atenção? O acaso? O destino? Não. Quem define esse filtro é o seu sistema de crenças. Suas dores não resolvidas. Seus medos disfarçados de prudência. Suas memórias que viraram trincheiras. A forma como você vê a si mesmo é o código que programa os sensores da sua consciência. Você não enxerga a realidade. Você enxerga a si mesmo na realidade. E essa diferença muda absolutamente tudo. É por isso que, quando você se vê como alguém insuficiente, até um elogio carinhoso soa como sarcasmo. Quando você acredita que ninguém te ama de verdade, até um silêncio neutro pode parecer um grito de rejeição. Quando você espera o pior não demora a se revelar não porque ele estava lá o tempo todo, mas porque você passou a vida inteira apontando sua lanterna para os cantos escuros. O cérebro é um mestre da confirmação. Ele não quer te mostrar o que é real. Ele quer provar que você está certo. E se você acredita que não é digno, ele vai achar 1000 jeitos de provar isso. Se você acredita que não é visto, não importa quantas pessoas te notem, você só vai reparar nas que não olham. Se você crê que nasceu para sofrer, a paz vai parecer entediante e você vai sabotar toda a possibilidade de leveza. Essa é a armadilha mais sutil da identidade. Você constrói uma narrativa interna e depois começa a rejeitar qualquer coisa que não combine com ela. Como se cada elogio fosse um ataque ao personagem que você aprendeu a interpretar. Como se cada nova oportunidade fosse uma ameaça à sua zona de conforto emocional. Já parou para pensar em quantas portas você mesmo fechou porque, no fundo, achava que era um erro elas estarem abertas para você? Quantas vezes você desistiu antes de tentar, só porque a sua mente gritou mais alto que a sua coragem? Quantos convites da vida você recusou, por acreditar que não eram para gente como você? Não é que você seja incapaz, é que a sua bússola emocional foi descalibrada por anos de crenças herdadas, traumas não digeridos e interpretações distorcidas. E quanto mais tempo você passa dentro desse labirinto, mais os corredores parecem reais. Sabe aquele sentimento de "isso não é para mim"? Ele pode ser só a voz da sua programação falando com mais convicção do que sua essência. Mas e se? E eu só estou perguntando, e se o que você chama de realidade for apenas um reflexo mal ajustado do espelho da sua mente? E se por trás de tudo isso, houver um outro mundo esperando para ser visto, mas que só se revela quando você muda o olhar? Talvez a chave não esteja em procurar novas respostas. Talvez esteja em começar a fazer novas perguntas. A ilusão do eu que sofre. Você não é o papel que escreverão para você. A identidade não é uma verdade absoluta. É mais como um papel que você aprendeu a interpretar sem perceber que estava ensaiando. Como se a vida fosse um teatro onde, desde muito cedo, alguém entregou um roteiro nas suas mãos. E por medo de errar, você seguiu cada linha como se ela fosse lei. Mas o que poucos percebem é que esse roteiro foi escrito nas entrelinhas do medo, do abandono, da rejeição, da comparação silenciosa com outros papéis que pareciam mais aceitos pelo mundo. E o mais perigoso de tudo isso é que você acreditou. Acreditou que era aquilo. Só que não é. Você não é o medo que sente antes de tentar, nem o eco daquela voz que te disse que você não era bom o suficiente. Você não é a rejeição que viveu, nem a culpa que carrega. Você é aquele que percebe tudo isso acontecer dentro de si. Há uma diferença imensa e quase invisível entre ser a dor e ser quem a observa. E quando essa sutileza se perde, quando você esquece quem observa e começa a se identificar com o que é observado, nasce uma prisão. Uma prisão silenciosa, confortável, mas sufocante. Porque o papel que você passou a interpretar se tornou uma armadura.
e armaduras não foram feitas para viver, foram feitas para resistir. Veja bem, ser inseguro é desconfortável, mas é previsível. Ser sabotador machuca, mas mantém você no controle. É como morar em uma casa apertada, cheia de rachaduras, mas recusar-se a sair porque, apesar do mofo nas paredes, você conhece cada canto daquela escuridão. Trocar a liberdade pela dor familiar parece irracional, mas é exatamente o que fazemos quando acreditamos que ser nós mesmos é perigoso demais. A mente humana é brilhante, mas carrega um paradoxo. Ela quer proteger você a qualquer custo, mesmo que, para isso, precise te impedir de viver. Ela interpreta tudo o que é desconhecido como ameaça. E é aí que o novo, por mais bonito que pareça, assusta, porque o novo exige que você abandone as versões antigas de si. E quem você será quando deixar de ser quem sempre foi? Talvez por isso você já tenha rejeitado o que sempre sonhou, um elogio sincero, como se não o merecesse. Uma oportunidade de crescer, como se não estivesse pronto. Um amor real, como se amar fosse um risco grande demais para correr. Você não está quebrado. Sua mente não está tentando te destruir, ela está tentando te proteger. Proteger você de se tornar alguém que ainda não conhece, de ocupar um lugar que sua história antiga não previu. Mas esse mecanismo de proteção cobra caro, porque ao tentar impedir o perigo, ela também impede a possibilidade. E assim, antes mesmo de viver, você já começou a sabotar, começa a desviar, a desconfiar de tudo que é bom demais, a construir argumentos lógicos para continuar onde está, mesmo que doa. E aí, a pergunta silenciosa começa a ecoar. Quantas vezes mais você vai se impedir de ser quem poderia ser? Talvez a única forma de mudar a história seja aceitar que ela nunca foi sua de verdade. Talvez a verdadeira liberdade não esteja em controlar o roteiro, mas em largar-lo mesmo que as mãos tremam. Porque às vezes, é justamente no momento em que tudo parece confuso demais, que algo novo começa a querer nascer. E você sente, mesmo que não entenda ainda, a grande virada, o olhar que liberta. Há um momento silencioso quase imperceptível em que tudo começa a mudar. Não vem com fogos de artifício, nem com grandes revelações externas. Ele chega no instante exato em que você, pela primeira vez, decide parar de correr. Quando, cansado de se esquivar, escolhe virar o rosto e finalmente encarar aquilo que passou a vida tentando evitar, esse é o verdadeiro ponto de partida de toda a transformação. Não se engane, o que evitamos não desaparece. Ele apenas aprende a se esconder melhor. Os medos que ignoramos não morrem, eles se camuflam. Tornam-se padrões sutis que dirigem nossas escolhas sem que percebamos. Moldam relacionamentos, afetam decisões, nos fazem recuar diante de oportunidades com a mesma justificativa de sempre. Algo me disse que não era o momento. Mas será que era mesmo algo? Ou era apenas o velho medo usando um novo disfarce? As emoções que não expressamos acumulam-se como entulho em uma casa antiga. Começam como pequenos incômodos, até se tornarem dores físicas sem explicação. Uma tensão no ombro que nunca passa. Uma insônia persistente. Uma respiração curta que virou normal. O corpo grita aquilo que a alma sussurra, e quanto mais ignoramos, mais alto ele precisa falar. E o mais curioso? As crenças que sustentamos sem jamais questionar aquelas que herdamos da infância, da cultura, das histórias alheias tornam-se moldes invisíveis da nossa existência. Criamos uma vida inteira dentro de uma caixa que nem foi escolhida por nós. Dizemos que somos livres, mas seguimos obedecendo a verdades que nunca escolhemos de fato acreditar. Mas aí, um dia, algo em você muda. Talvez seja o cansaço, talvez seja um rompimento, talvez simplesmente você desperte. E nesse instante pequeno, mas profundamente poderoso, você diz para si mesmo: chega, eu estou pronto para ver. Essa simples disposição abre uma fresta. Não é mágica, não é rápido, tampouco é confortável, mas é real. E o real tem uma força que nenhum mecanismo de defesa consegue sustentar por muito tempo. Você começa a ver o que antes fazia questão de ignorar. E mais, começa a entender por que aquilo estava ali o tempo todo. De repente, você nota algo extraordinário. Não precisa mais repetir. O padrão, aquele velho roteiro que parecia um karma, não era uma sentença. Era um convite, um sinal de que algo em você estava pedindo para ser visto, acolhido, integrado.
O ciclo que parecia uma maldição era, na verdade, um espelho. Refletia não o que você queria evitar, mas o que você precisava curar. E é aí que a vida começa a mudar. Porque você muda o foco. E quando o foco muda, o mundo não tem escolha a não ser acompanhar. A realidade responde à sua intenção como um lago tranquilo reage à queda de uma única gota. Ondas se formam. Repercussões acontecem. Tudo se movimenta. A intenção é como uma lente. Ela não muda o que existe, mas muda a forma como você enxerga. E isso é o bastante para alterar tudo ao redor. Quando a sua intenção se torna consciente, quando você deixa de viver no piloto automático e começa a agir com presença, as conexões mudam. As escolhas se tornam mais leves. Os encontros mais significativos. E até o silêncio ganha outro som. Nada externo precisa acontecer primeiro. Não é o mundo que precisa mudar para que você mude. É exatamente o contrário. A mudança interna é a semente. O externo, apenas a colheita. E quanto mais profunda a raiz da sua consciência, mais autênticos serão os frutos da sua jornada. Mas atenção, essa caminhada não é linear. Às vezes, você vai achar que voltou ao ponto de partida. Vai se questionar se realmente está evoluindo. E, paradoxalmente, isso também é sinal de crescimento. Porque só quem já despertou é capaz de perceber os próprios desvios. A inconsciência nunca duvida de si. A lucidez, sim. Então, da próxima vez que a dor retornar, que o medo bater à porta ou que o velho ciclo ameaçar recomeçar, talvez você não precise mais fugir. Talvez e só talvez você possa se sentar com tudo isso e dizer: o que você veio me mostrar agora? Nem sempre estamos prontos para todas as respostas, mas o simples ato de perguntar já move engrenagens invisíveis dentro de nós. E, quando isso acontece, a vida começa a sussurrar outros caminhos. O treino do novo olhar. Mudar a realidade não exige que se derrubem muros do lado de fora, mas sim que se acendam velas do lado de dentro. É um movimento silencioso, íntimo, quase imperceptível aos olhos apressados do mundo, porque a verdadeira transformação começa no invisível, naquele instante em que você escolhe ver diferente, antes mesmo de qualquer coisa mudar de fato. E aqui mora um dos maiores segredos da existência. O que você escolhe olhar, cresce. O que você rega com presença e intenção, floresce. E o que você ignora, seca. Assim como o corpo precisa de movimento para não atrofiar, a mente também precisa de direção para não se perder. A mente, esse espelho inquieto onde se projetam todas as paisagens da alma, pode tanto aprisionar quanto libertar. Tudo depende do treino. Não um treino duro, rígido, mecânico, mas um treino amoroso, disciplinado pela consciência. A cada manhã, quando os olhos se abrem, um convite silencioso é feito. Você pode repetir as dores de ontem, ou pode escolher um novo pensamento para nutrir. Pode habitar o cansaço ou escutar os sussurros da esperança. E essa escolha, apesar de simples, é poderosa. É ela que planta as sementes de um novo destino, mas é preciso cuidado para não confundir esse olhar renovado com um tipo de fuga. Porque enxergar beleza em meio ao caos não é um gesto de negação, é um ato de coragem. Sim, coragem. A coragem de não permitir que a dor ocupe todos os cômodos da casa. A coragem de abrir uma janela mesmo quando o céu parece escuro demais. De seguir respirando, mesmo com o peito apertado. De não se entregar ao cinza, mesmo sabendo que ele é real. Enxergar luz onde a sombra não é ingenuidade, é maturidade espiritual. É como dançar na beira do abismo com os olhos voltados para o horizonte. E nesse processo, cada pensamento acolhido com ternura se torna um ponto de luz no mapa interno. Não importa o quão pequeno ele pareça. Um pensamento de gratidão, por mais tímido que seja, é como uma vela acesa em um quarto escuro. Ele não elimina todas as sombras, mas muda a forma como você se move dentro delas. E aos poucos, quase sem perceber, esse novo olhar vai ganhando terreno. A raiva já não grita tão alto. A pressa já não dita o ritmo. A dúvida já não paralisa como antes. Porque algo em você começa a se lembrar do que sempre soube, mas havia esquecido. Que o mundo de fora responde ao estado do mundo de dentro. E então, de forma sutil, como quem retorna de um longo sono, sua percepção se expande. Você começa a notar detalhes que antes passavam despercebidos. O brilho discreto de um olhar, o silêncio entre duas palavras, o conforto de um gesto simples. Sua energia muda,
E com ela, muda também a forma como a vida se apresenta. As situações continuam, os desafios permanecem, mas a sua relação com eles se transforma. Você deixa de ser refém da realidade e passa a ser coautor dela. Talvez seja esse o verdadeiro poder da consciência. Ela não apaga o que machuca, mas amplia o que cura. Não nega a dor, mas revela que há algo além dela. Algo que pulsa, que espera, que chama. E esse chamado ainda vai ficar mais claro. Por um instante, respire fundo. Esqueça as obrigações, as notificações, as metas que te empurram para o amanhã, sem te deixar sentir o agora. Apenas respire e olhe ao redor. Não com os olhos condicionados que você tem usado todos os dias, mas com aquele olhar antigo ancestral que ainda sabe enxergar o invisível. Porque, mesmo que tudo pareça igual, há algo diferente esperando para ser visto. O mundo que te cerca não é fixo, não é definitivo, não é concreto. Ele é um campo de frequências, possibilidades e respostas esperando apenas o toque do seu olhar para se revelar. Mas há um detalhe que poucos têm coragem de aceitar. Você só acessa aquilo que tem coragem de enxergar. E isso muda tudo. A transformação verdadeira, aquela que não se resume a frases motivacionais ou promessas de viradas milagrosas, começa no silêncio entre uma escolha e outra. Ela nasce quando você, com uma sinceridade quase brutal, decide assumir a responsabilidade por aquilo que está colapsando diante dos seus olhos. Não por culpa, mas por consciência. Você não precisa carregar o peso do mundo, mas precisa escolher, com firmeza, onde vai colocar sua atenção, porque a atenção é como uma lanterna dentro de uma caverna imensa. Onde ela toca, a realidade ganha forma. Onde ela se recusa a ir, os monstros crescem. Onde ela permanece, a vida floresce. Não é exagero, o foco é o pincel que desenha o que você chama de realidade. A mente é o projetor, o mundo é a tela. E o roteiro está nas entrelinhas do que você acredita ser possível. Talvez, e aqui entra um talvez que carrega o peso de uma revelação, o padrão que mais te aprisiona hoje seja apenas o eco de um olhar antigo, um reflexo empoeirado de uma versão sua que já deveria ter partido. Às vezes, o que mais chamamos de realidade é apenas teimosia emocional, um modo de olhar que virou vício, um foco que se fixou na dor por tanto tempo que esqueceu que também é capaz de mirar na beleza. Mas agora você sabe, e quando se sabe, não dá mais para dessaber. A realidade é um espelho, mas não desses que só devolvem uma imagem passiva. Ela é viva. Responde, amplifica, espelha não apenas o que você vê, mas a forma como você vê. A lente importa, a lente sempre importou. E se tudo que está estagnado em sua vida for apenas algo implorando por um novo olhar, e se o medo que te paralisa for, na verdade, um convite disfarçado para um novo foco, e se a vida estiver apenas esperando que você gire a cabeça um grau ao lado e veja o que nunca viu, pense nisso. Até mesmo a semente mais seca guarda um universo inteiro dentro de si. Mas ela só se entrega à vida quando encontra solo fértil, água e luz. O seu foco é a luz. Sua atenção é a água. E o solo é sua coragem de olhar para onde antes você desviava os olhos. Não se trata de controlar tudo. Isso seria arrogância. Mas trata-se de escolher, com intenção, com presença, com maturidade, para onde vai a sua consciência. Porque aquilo que você observa, cresce. Aquilo que você ignora, adoece. Aquilo que você alimenta com o olhar, se expande. O mundo à sua volta está em constante movimento, esperando o seu comando mais sutil. Não com gritos, mas com foco, com presença, com silêncio atento, com o tipo de olhar que não julga, mas revela. Que não fere, mas cura, que não foge, mas encara. Então me diga, sem pressa, o que você está pronto para começar a observar diferente a partir de agora. Você não precisa responder em voz alta, apenas sinta. Deixe essa pergunta ecoar. E se por acaso, algo em você já começou a se mover só de ler essas palavras, então já começou. O mundo não muda quando tudo lá fora se rearranja. Ele muda quando você muda o jeito de olhar para ele. E quando isso acontece, meu amigo, tudo muda. Como numa cena final que deixa o cinema inteiro em silêncio. Muito obrigado por ter chegado até aqui. De verdade. Esse gesto, de permanecer até o final, não é pequeno. É sinal de presença, de abertura, de alma desperta. E eu sinto isso do outro lado. É por você que tudo isso faz sentido. Obrigado por confiar no tempo,
por confiar no processo, por confiar em você. Se você chegou até aqui, deixa um comentário com a palavra Reflexo Vivo. Vai ser nosso código secreto para eu saber quem realmente atravessou essa jornada inteira comigo. E agora, chegou a hora de dar o próximo passo. Agora, você pode se tornar membro do canal e fazer parte de um grupo seleto de pessoas que realmente acreditam no poder do conhecimento e da transformação interior. Ao se tornar membro, você não só apoia diretamente esse trabalho, como também recebe benefícios exclusivos, como acesso a conteúdos inéditos e aprofundados, meu acompanhamento mais próximo na sua jornada e até mesmo destaque nos comentários, para que sua voz seja sempre vista e reconhecida na nossa comunidade. Essa é a sua chance de se conectar ainda mais com esse universo de aprendizado e crescimento pessoal. Clique no link do primeiro comentário fixado e torne-se membro agora mesmo. Juntos, podemos ir ainda mais longe. Pessoalmente, esse texto me toca profundamente porque ele não fala sobre fórmulas mágicas ou atalhos ilusórios. Ele nos lembra que a transformação começa no olhar e isso, para mim, é espiritualidade na prática. É sobre voltar para a casa interior. É sobre parar de fugir da própria sombra e começar a iluminá-la com gentileza. Eu mesmo já fui prisioneiro de roteiros que não eram meus. Já fui o personagem de uma história que escrevi com base no medo. Mas descobri que a chave nunca esteve do lado de fora. E talvez, se você chegou até aqui, é porque essa chave também está começando a se revelar dentro de você. Então, antes de ir, deixa o like, ele ajuda muito esse conteúdo a alcançar quem precisa. Se inscreve no canal, comenta com o nosso código secreto Reflexo Vivo e compartilha com alguém que você sente que precisa ouvir isso. Agora, estão aparecendo 2 vídeos aí na tela. Mas olha, não são vídeos qualquer. Um deles pode ser exatamente o que você precisa ouvir hoje. Talvez até algo que você nem sabia que precisava. Escolhe com o coração. A jornada ainda não acabou. Nos encontramos lá.